meu povo querido. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje, certo? Corrigindo as atividades da semana passada, que é daquela avaliação bimestral, certo? Então vamos corrigir as atividades. E hoje também, na continuação, eu não vou fazer 2 vídeos, a gente já vai ter um conteúdo novo, então vai ser direto, viu? Terminando o conteúdo novo, nós temos 2 questõezinhas para responder. Mas, professor, tem que responder? Tem. Por que você tem que responder? Porque você precisa de nota, né? E a participação vai ter a sua nota, certo? Então, vamos fazer as atividades e vamos, né, priorizar, porque está finalizando e a gente precisa de nota, né, para fechar o ano, tá certo? Então, vamos começar aqui. Então, a gente vai falar sobre a primeira questão. Então, a primeira questão fala o seguinte: as anomalias cromossômicas são bastante frequentes na população humana. Cada espécie apresenta um cariótipo típico, quer dizer, características próprias, né? Isto é, um conjunto de cromossomos caracterizados e identificados em número. Lembram do cromossomo que eu falei? Que é isso aqui, nós temos quantos pares? 46 pares, né, de cromossomos, sendo 44 autossômicos e 2 cromossomos sexuais, certo? Continuando. Alterações no material genético, quantitativas ou qualitativas, podem ocorrer durante os processos de preparação para a duplicação, mesmo durante as divisões mitóticas e meióticas, né? Que é a divisão celular, quando fala aí. Acontecem irregularidades e aberrações. Na divisão celular, ocorre a ação de agentes externos, como a radiação, que pode cortar os cromossomos. Como os cromossomos são depositários de genes, qualquer alteração numérica estrutural é capaz de modificar a expressão gênica, originando os organismos anormais e inviáveis. Qual das seguintes síndromes humanas apresenta uma monossomia? Aí você tinha que dar uma olhada na internet, você tinha que dar uma olhada no seu livro para entender o que é monossomia. Monossomia acontece, mono vem de um. Então, acontece na formação de um cromossomo, né? Então, no caso aí, se você fosse pesquisar, você ia achar a síndrome de Turner, certo? Porque tem as outras no caso, síndrome de Down é uma trissomia, né? No caso aí, ele é uma duplicação cromossômica. E esse daqui não, é uma monossomia. Né? A síndrome de Patau também. A Klinefelter também, e Edwards também. Então, somente a síndrome de Turner, que dá essa aparência nessa senhora aqui, ela vem de uma condição monossômica. Mono vem de um, somia, soma do cromossomo, de um único cromossomo, certo? Então, deu para entender? Qualquer dúvida é só me perguntar. Então, esse daqui tinha que você pesquisar mesmo no livro, certo? Continuando. Essa daqui, ó, já dei até a resposta sem querer na questão anterior. Nós tínhamos aqui um quadro genético, né? Então, no caso aqui, fui eu que passei essa questão. A síndrome de Down provoca uma aparência facial distinta, deficiência mental, atraso no desenvolvimento que pode ser associado à doença cardíaca ou à tireoide. Em relação à síndrome, é um caso de alteração cromossômica, bastante comum, conhecido como alteração causada pelo cromossomo 21. Então, quando chega no cromossomo 21, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele vai se duplicar, certo? Então, vai ter o quê? Uma alteração nesse cromossomo. Então, ele vai ter uma chamada trissomia. Ele cria e aparece aqui, ó, 21Q, tá vendo, ó? Então, vai ter 3 cromossomos. Então, ela vem de uma trissomia. A gente tinha que olhar um mapa genético, aí ver o 21Q. Esse 21Q corresponde ao quê? A duplicação
desse cromossomo. Então, no caso aí, ele vem de uma trissomia, certo? Então, não vem de uma diploidia, que é de 2, triploidia, que é de 3, né? Mas no caso aí da união de outros cromossomos, monoploidia, que vem de 1, ou monossomia, certo? Que também vem de 1. Ok? Então, no caso, seria trissomia. Ok? Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem lá no privado, que eu estou à disposição, ou deixar lá no grupo. Tá certo, meus queridos? Próxima questão. Também fui eu que deixei. Analisando o cariótipo, o que é o cariótipo? As feições, né, do ser. De uma pessoa, um pesquisador percebeu que a trissomia do cromossomo 21 volta de novo à síndrome de Down, né? É a presença de 2 cromossomos sexuais X e Y. Quem determina o X? Cariótipo mulher. Quem é que determina o Y? Cariótipo homem. Se ele está dizendo de X, representa o quê? A mulher. Então, qualquer um que tiver homem aí está errado. Ó. Fora. Certo? Com essas informações, é possível afirmar que o cariótipo, a gente viu na questão anterior, que o cromossomo 21, ele forma uma trissomia. Olha aí, ó. Olha como é fácil. Nessa trissomia, quer dizer, ele produz um cromossomo a mais. Quantos pares de cromossomo? No começo da aula eu falei que a gente tem. São 23 pares do homem, 23 pares da mulher, formando 46 pares para uma pessoa normal. Mas no caso a síndrome de Down, cria-se o quê? Um a mais, formando uma trissomia, né? Então, se é um a mais um fica quanto? 47. Então, vem de uma mulher, ó, com 47 o quê? Cromossomos. Então, essa daqui já eliminava porque falava da síndrome de Turner, não de Down. Você poderia ficar entre a C e a A. É uma mulher com alterações estruturais no cromossomo, mas é só isso? Não. Porque ela tem o quê? Uma trissomia de 47 cromossomos. Tá vendo como é que se descobre a resposta? É desse jeito no vestibular, viu? Então vamos passar para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Vamos passar para a próxima. Aí essa daqui é da professora Edna, né? Edna, uma das anomalias genéticas, deixa eu apagar aqui bem direitinho, conhecida como síndrome de Down. Então a gente só falamos de Down hoje. Em que um cromossomo é mais a fórmula cromossômica do indivíduo do sexo masculino. Com essa síndrome é. Então ele está dizendo que nasceu um indivíduo masculino. Para nascer um indivíduo masculino, nós temos que ter os 2 cromossomos sexuais. Qual é? Mulher, representada por X. E homem é representado por Y. Então ele tem que ter o quê? Primeiramente, XY. Né? A síndrome de Down é causada por que defeito? No cromossomo 21. E quantos pares são no total? Já falei na resposta anterior. 46 pares, mas como ocorreu uma trissomia, então surgiu mais um par de cromossomo, que ficou 47 pares. Então fica 47
XY21. Tá vendo? Aí a resposta. Porque a gente fica doidinho vendo isso aqui. Se a gente não tiver base de conhecimento de genética, olhando para aqui, você diz, que fórmula é essa? Matemática? O professor de biologia está dando é matemática? Não é matemática, meu povo. É a questão da organização conforme a doença genética. Né? Os 47 pares de cromossomos estão aqui. Representando um homem, tem que ter XY. Se tiver só XX, aqui é mulher. Tá vendo? Ó? Então esse daqui estava eliminado. XXY, aí não falou a quantidade cromosômica, tá errado. Né? 47XY22, não, é 21, que dá 46, né? Então, 23 pares, que dá 46. Então, no caso aqui, XX, de novo, tá errado, porque é mulher. Tá certo, pessoal? Então, aí a gente corrigiu as atividades. Hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, né? Introdução a um novo conteúdo. E a gente vai falar de um conteúdo sobre a origem dos nossos seres, né? Como é que se desenvolveu as nossas características genéticas, como essa genética ela foi trazida de tempos e tempos. Então a gente vai falar sobre evolução, né? Então, até trouxe essa imagem para representar a evolução, né? Porque nós viemos de uma teoria, não sei se vocês estão lembrados, que é a teoria química da vida, né? Que é aquela teoria que tudo nasceu num grande oceano, né? Aí foram juntando, formando os coacervados, que foram formando o RNA. Isso daí foi conteúdo lá do primeiro ano, né? Aí foi desenvolvendo. E nessa teoria, a gente pode englobar outras teorias, como a do criacionismo. Quem criou? Criação divina, Deus. Mas também tem a panspermia, que a vida pode ter vindo de fora do planeta. Tem essa teoria de evolução que vem com base da teoria da evolução química, né, e outras teorias. Na evolução química, vamos pegar o exemplo do ser humano, né, no caso aqui. Então o ser humano ele veio de uma linhagem que eles dizem do macaco. Mas como o professor pode ter vindo do macaco? Né? Eu vim do macaco. Por que dizem que eu vim do macaco? Né? Eu até explicava lá no primeiro ano que a gente veio de um ser aquático, né, que poderia ter sido um peixe ou outro ser qualquer, que teve que se adaptar naquele meio para poder se transformar. Aí ele veio para a Terra, da Terra ele veio como se fosse na forma de um rato. Por que um rato? Por causa do DNA, que é muito parecido, o DNA do rato com o ser humano, que entrou nessa linhagem dos macacos. Aí a gente vai entender primeiramente o que é a evolução. A evolução, pessoal, é a sobrevivência dos seres com o passar dos anos, certo? Então todo ser, ele vai evoluindo. E essa evolução chegou ao que está hoje aqui, o ser humano, certo? Então para esse ser aqui poder fazer essa evolução, ele teve que sobreviver durante milhões e milhões de anos. Ele teve que se modificar geneticamente durante esses milhões e milhões de anos. Não foi da noite para o dia, né? Então ele passou milhões de anos. Então ele vivia na água, só que lá ele não começava a pegar comida, estava faltando comida porque ele era um peixezinho que nadava bem devagarzinho. Começou a passar fome. Aí disse, eu estou passando fome. Aí ele pulava e sentia que fora da água tinha oxigênio. Desenvolveu os pulmões. Mas isso daí foi passando o quê? Milhões e milhões de anos. Não foi da noite para o dia. Depois ele se tornou um ser rastejante na Terra, porque os pulmões se desenvolveram e ele foi para a Terra. Da Terra ele foi se desenvolvendo, chegando na linhagem do macaco, para chegar no ser humano. Então, essas adaptações têm que ser o quê? Para ter uma evolução. É adaptações climáticas, né? Com a temperatura, com a questão da alimentação, né? Do sofrimento, os seres vão se modificando geneticamente. Para a gente ver esse processo de evolução, a gente pode perceber que a maioria dos seres só evoluíram porque teve que passar muita fome, muita necessidade,
modificação de temperatura, clima e tudo, para poder o seu corpo se preparar para esses novos tempos. Então ele foi se modificando geneticamente. No caso do macaco, por que o macaco se transformou no homem? Não foi da noite para o dia, pessoal. Macaco, savana africana, vamos pensar. Os macacos vivem lá na florestazinha, tudo no seu galho e tudo. O que é que o macaco come? Aí você vai dizer que o macaco come banana, come também pequenos insetos, come também cogumelos, outras hortaliças e tudo. Vamos supor que lá na África, nesse continente, começou uma seca violenta, de rachar o solo, de não ter água para comer, de não ter nada. O que é que vai acontecer com os seres? Se falta comida, ou eu morro de fome, ou eu vou me adaptar àquele novo meio. E foi o que aconteceu com os macacos. Acabando a comida deles, aí o que é que aconteceu? Eu vou ficar aqui morrendo de fome? Não, eu vou tentar me adaptar. Né? E dizem que o nosso cérebro, dizem os cientistas e pesquisadores, só se desenvolveu através do quê? Quando a gente introduzimos a carne no nosso cardápio. O macaco ele não comia carne. Mas o que é que aconteceu? Lá na savana africana, vamos supor, tinha um leão que matou um guepardo. Vamos supor. Não sei se tinha esses animais naquela época pré-histórica, né? Mas vamos supor isso. O que é que aconteceu? Aí ele matou, aí veio os outros seres, a hiena e os outros foram pegando cada um seus pedaços. E o coitado do macaquinho que vivia lá em cima do galho da árvore disse, cara, eu tô com fome. Eu vou experimentar o que esse pessoal fez. Aí foi lá, começou a comer carniça. Restos de carne deixados por outros animais. E dizem que nessa adaptação de comer restos de carne, a nossa massa encefálica e a caixa craniana começou a se desenvolver. E nesse desenvolvimento, vocês lá no livro do 7º ano, vocês veem que o macaco se torna o Australopithecus, que é metade macaco, mas já anda como um ser humano, né? Porque o macaco ele anda de 4. Já o ser humano ele se torna bípede, né? Que vai passando pelo Neandertal e os primatas todinho até chegar na evolução humana. Então ele passa a ser um ser hominídeo para depois se tornar um ser humano de hoje, né? Isso daí é chamada evolução. A evolução acontece com todos os seres, não digo somente com o ser humano, mas com animais também. Vamos ver aqui outro exemplo. Hoje é só uma introdução, depois vou me aprofundar mais. Exemplo de Lamarck e Darwin, são 2 pesquisadores, né? Darwin morou um tempo na Ilha Galápagos e pesquisou sobre a ancestralidade. Então, a diferença de Darwin para Lamarck, vocês estão vendo aqui o caso das girafas, certo? O que é que acontece com as girafas? Lamarck acreditava o seguinte, ó, as girafas tudo com fome, ó onde está a árvore. Para a girafa comer essa árvore, dessa árvore, ela teve que se adaptar. Com o quê? Com o pescoço, né? Então, no caso aí, ela fazendo esforço, ela conseguia pegar o alimento que estava nessa árvore. Então, ela acabava desenvolvendo o pescoço, certo? Aí, com o tempo, ela foi desenvolvendo o pescoço até chegar ao alimento. Já para Darwin não, existiam seres que tinham pescoço pequeno e outros que já tinham o pescoço grande, era imutável. E o que é que acontecia? Aqueles que tinham pescoço pequeno acabavam morrendo, ficando apenas os de pescoço grande para fazer o cruzamento. Certo? Aí, então ele teria acesso a comer a árvore, então aquele outro animal morria e se acabava. Já para Lamarck não. Ele acreditava que o animal ia se modificar e iria esticar o pescoço até conseguir, fazendo o esforço, e poderia pegar no caso aí, a comida, certo? Então a sobrevivência vem disso, pessoal. Dessa questão da alimentação, da adaptação do meio. Isso é chamada evolução, certo? Na próxima aula,
eu continuo falando um pouquinho mais sobre evolução e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, certo? Aqui só foi uma introdução do assunto. Então, eu agradeço a todos que estavam aqui de maneira síncrona. Façam as duas atividades para eu poder validar e dar nota a vocês, tá certo? De participação, ok? Então, beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe esse final de semana. Que a sua semana que vem seja excelente em sua vida. Que você vai ter grandes realizações. E eu espero que todos estejam bem. Mas, pessoal, não deixe de fazer as atividades. Não deixe de participar das nossas aulas, certo? Então vai ter duas questõezinhas que eu vou anexar aqui e respondo essas duas questõezinhas, tá certo? Então, obrigado, tudo de bom e até a próxima aula. Fiquem com Deus, meu povo. Eu agradeço a todos.